Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Ponto Global aqui na MBC TV com Miguel Brito, a partir de Portugal, ele que propõe os temas e lança o olhar sobre a agenda internacional. Agenda internacional, a derrota de Viktor Orbán, o líder húngaro que perdeu as eleições, portanto, na última semana, 16 anos depois da sua governação. Os húngaros foram às urnas e, portanto, votaram na mudança e aproximação à União Europeia. Este é o primeiro tema que Miguel Brito vai aqui esmiuçar e nos dar aqui o significado desta derrota de Viktor Orbán. E no segundo plano, como segundo tema, continuamos a olhar para o conflito no Médio Oriente, portanto, o bloqueio do Estreito de Hormuz, depois das negociações falhadas entre os Estados Unidos e o Irão. O Estreito de Hormuz continua bloqueado já pelas partes, Estados Unidos por um lado e também o Irão por outro lado. São esses dois temas que durante estes 15, 20 minutos vamos tentar aqui olhar com Miguel Brito, a quem desde já agradeço a presença virtual a este programa. Miguel Brito, o que é que nos sugere o primeiro tema, ou seja, qual é o significado que os húngaros, portanto, quiseram lançar com esta derrota de Viktor Orbán? Bom, muito boa tarde, boa noite, uma saudação muito especial ao João e também a todos os ouvintes, internautas que nos acompanham, para dizer que eu vi muito o foco desta vitória numa espécie de reconhecimento de que o alinhamento estratégico no plano das relações internacionais veio a dar aqui uma vitória à União Europeia. Há realmente nesta vitória do candidato Magyar um claro um posicionamento e um afastamento relativamente a uma visão globalista pró-americana, eu diria pró-trumpista, e uma reconciliação com o espírito europeu decorrente daquilo que é o formato político da União Europeia. De facto, foi uma vitória também da União Europeia do ponto de vista daquilo que são as relações da Hungria no quadro do seu estatuto de país membro da União Europeia. Foi uma estrondosa derrota. Eu acho que, de facto, que o posicionamento foi também uma derrota da forma de exercício de poder com que a política americana hoje exerce. Eu recordo que o vice J.D. Vance participou num comício de campanha eleitoral de Orbán e que esta mudança política constitui também um recentramento com a União Europeia e um afastamento da proximidade com os americanos, que é uma proximidade promíscua, porque é também uma proximidade com a posição de Putin e com uma espécie de penalização também da política húngara em matéria das suas relações internacionais relativamente ao conflito da Rússia, de Putin com Zelensky, da Rússia com a Ucrânia. Mas eu acho que, sobretudo, esta derrota dá-nos aqui aquilo que é uma espécie de quadro futuro, uma espécie de premonição do que vai acontecer no futuro, quando os partidos populistas, que são partidos que vêm com um discurso emancipador, que vão acabar com a corrupção, que vão acabar que vão ultrapassar todos os problemas das referidas sociedades. O que nós verificamos é que 16 anos de exercício do poder de Orbán foi
uma manifestação despodurada de negócios de corrupção, de influências absolutamente nefastas e de incapacidade de resolver os problemas, e de facto a sociedade húngara mostrou de forma muito vincada um cartão vermelho, mas isto é um cartão vermelho àquilo que são as políticas populistas que acham que têm soluções para tudo, mas que de facto depois, quando são chamados a exercer o poder, eles mostram que são muito piores do que aquilo que foram os partidos clássicos que suportaram governos na Europa, no quadro da Europa Ocidental. E realmente eu acho que isto é uma grande derrota do populismo e em boa hora há uma mudança, esperemos que esta mudança não só recupere um certo alinhamento com as posições da União Europeia, mas sobretudo que saiba aproveitar as oportunidades que a coesão económica e social que a União Europeia, dos meios que ela dispõe. Eu recordo que muitas das linhas de financiamento que estavam destinadas a programas de resiliência e de reconstrução nacional estavam suspensos para a Hungria, que de facto isto seja um novo ciclo político, mas novamente para dizer que de facto seja também uma oportunidade para que novos partidos saibam sentir aquilo que são as aspirações populares e que governem para o bem comum e sobretudo que aprendam a governar em liberdade e que sejam absolutamente determinados naquilo que é o grande combate à corrupção, aos negócios que afastam a classe política dos seus cidadãos e que realmente dê uma oportunidade à Hungria, que dê uma oportunidade à reconstrução de um partido que, em bom rigor, nós não sabemos muito bem como é que ele se define sob o ponto de vista ideológico, mas que foi, pelo menos, uma oposição em bloco contra o estilo populista do Sr. Orbán e contra as suas políticas. E, sobretudo, contra aquele pacote que era uma espécie de pacote salvífico que trazia moral e bons costumes e só se revelou que governava nos piores esquemas de corrupção e compadrio com pessoas muito próximas da família Orbán e, portanto, é um governo e um período político de má memória que nós esperamos que agora venha a ter uma inflexão política com um significado amplo naquilo que é o posicionamento da Hungria na União Europeia, mas sobretudo que é uma espécie de reconciliação do povo húngaro com os valores da liberdade política e também da iniciativa económica no quadro das instituições e de que os governos existem para servir o povo e não para servirem a si próprios. Exato. Servirem as famílias. Miguel, esta derrota pode significar também um alívio, portanto, para o governo de Kiev, uma vez que Viktor Orbán, portanto, sempre bloqueou os empréstimos da União Europeia à Ucrânia, que é, portanto, para fazer face à guerra com a Rússia e também para impulsionar a sua economia. Como é que olha para isto? Eu acho verdadeiramente que os alinhamentos mais decisivos da política da União Europeia no quadro internacional serão reforçados. E nós sabemos que hoje uma das linhas estratégicas da União Europeia no que concerne ao conflito Rússia-Ucrânia são muito definidos, muito objetivos e, de facto, o desalinhamento da Hungria neste quadro pode, obviamente, vir a reforçar a posição política da União Europeia neste quadro. Todavia, nós sabemos agora que, enfim, na vizinhança vai haver eleições também na Bulgária. Portanto, esta tensão política sobre a relação com o Kremlin nós não a temos como segura. Mas, enfim, é possível dizer que se há um derrotado nestas eleições, um desses derrotados é também o reforço da posição política do Kremlin, que
tinha ali um inimigo feroz da Ucrânia e de Kiev, e portanto nessa medida isto foi de facto uma espécie de condição de alívio, de respirar de alívio dos políticos europeus, nomeadamente da liderança da União Europeia, que se viu aqui vitoriosa. Embora eu diga o posicionamento, embora sobre a questão europeia seja pacífica, as posições políticas que foram reveladas durante a campanha eleitoral e de magiar são realmente de conexão, de conciliação com a União Europeia, mas eu acho que ainda é preciso ver para crer como é que esta liderança se vai afirmar nesse quadro, mas nós podemos dizer, enfim, com relativa segurança, que Zelensky resolve aqui um grande problema que se debatia na oposição sistemática à sua integração na União Europeia, e eu acho que ele hoje não fazendo parte de iure, ele é de facto hoje um país que enobrece, que eleva os grandes valores europeus, e portanto eu acho que a vitória de Orbán também foi com certeza, a derrota de Orbán, perdão, foi com certeza uma vitória relevante para as aspirações de Zelensky e da Ucrânia no quadro europeu. Exato. Miguel Brito, vamos olhar agora para o nosso segundo tema. As negociações em Islamabad falharam na última semana e o Estreito de Hormuz segue bloqueado. Agora já as duas partes é que estão a bloquear, portanto, o Estreito de Hormuz. Os Estados Unidos por um lado e do outro lado o Irão. Há dias o Irão anunciou, portanto, a abertura do Estreito de Hormuz com um acordo, não é, entre o Líbano e Israel, anunciado por Donald Trump, e o Irão, portanto, retirou as suas forças ou o seu bloqueio no Estreito de Hormuz, mas 24 horas depois voltou, portanto, a bloquear o Estreito de Hormuz. Este bloqueio do Estreito de Hormuz portanto, uma carta na manga das duas partes, os Estados Unidos, assim como o Irão, de, portanto, pressionar as partes. Por um lado, o Irão pressiona os Estados Unidos para, portanto, retirar as suas forças daquela região, e isto tem consequências não só na economia americana, mas também na economia mundial. E do outro lado, os Estados Unidos bloqueia, portanto, para sufocar o Irão economicamente, porque nenhum navio entra e sai dos portos iranianos. Este bloqueio das partes do Estreito de Hormuz não só prejudica, portanto, as partes envolvidas, mas também o mundo inteiro, a humanidade. Qual é a sua avaliação quanto a esta situação? Bom, em primeiro lugar, eu diria que uma espécie de verdade lapalisse de que este conflito prejudica o mundo, ponto. E obviamente que este conflito tem aqui uma raiz económica fundada na importância do valor do petróleo e do seu acesso aos mercados internacionais. O Estreito de Hormuz é dos mais importantes corredores de navegação e do transporte de petróleo, e obviamente isto tem um impacto que me dispenso aqui de enunciar, que é amplamente vivido por todos os países, incluindo o meu, também Moçambique, que impacta o preço, o aumento dos combustíveis, e por consequência afeta a nossa economia e o nosso dia-a-dia, todas as pessoas. E portanto, enfim, este é um problema político que eu diria que era urgente. Não interessa aqui nesta fase dizer o que já se disse sobre uma investida
desautorizada dos Estados Unidos, pondo uma espécie de dedo no vespeiro, porque, enfim, era conhecido também desde há muito tempo que o Irão poderia constituir realmente uma espécie de foco de construção de armamento que podia vir a se constituir um perigo para enfim, a ordem mundial. Por outro lado, nós também sabemos que o quadro político do Irão era violador de direitos humanos e que há um grande descontentamento popular, mas sempre fomos avaliando e dizendo que esta questão tinha que ser resolvida com muito cuidado diplomático e não com esta exuberante manifestação de força dos Estados Unidos, de ameaça permanente, em que os Estados Unidos dizem que vão extinguir, que vão destruir o Irão, que vão fazer com que o Irão volte à Idade da Pedra, que vão acabar com a civilização persa. Obviamente estas posições vieram aqui a transformar este conflito num campo de batalha em que realmente a força ocupou o lugar da diplomacia. O esforço simbolizado nos encontros de Islamabad vieram trazer aqui um sinal de esperança, esperança essa que não a perdemos pela importância que este conflito tem na vida das pessoas, como foi dito já. Mas eu acho que, sobretudo, ele evidencia o seguinte: neste braço de ferro entre os Estados Unidos e o Irão, os americanos já deviam ter percebido, e que se foca na questão do Estreito de Hormuz, os Estados Unidos já deviam ter percebido que realmente o peso político do Irão é muito maior do que eles previram à entrada, nomeadamente nesta questão agora final de negociação de que no pacote de soluções que permitiriam uma espécie de celebração de um acordo, estaria incluído o Líbano relativamente à invasão levada a cabo por Israel. E, de facto, eu acho que o Irão tem realmente nervo suficiente e capacidade política para impor este tipo de decisão, que acaba por ter conexão com o problema que se coloca naquela área geográfica, com as questões políticas e culturais que aqui se colocam e militares, e dizer que realmente a facilidade da resolução no terreno não é igual à verve fácil do Sr. Presidente Trump. E, portanto, as questões são muito delicadas. Esperemos que esta negociação, que é com certeza uma negociação incessante e permanente entre os Estados Unidos e o Irão e todos os parceiros aqui envolvidos, possam vir a retomar um rumo certo e seguro e o problema do Estreito de Hormuz seja resolvido, de facto, para que o comércio marítimo de acesso ao petróleo numa zona geopolítica, geoestratégica essencial para todos, possa voltar à normalidade. Exato. Miguel, mesmo para terminar, acha que Islamabad está a fazer o suficiente, portanto, para pôr fim a este conflito entre os Estados Unidos e o Irão? E qual seria aqui também o papel dos aliados dos Estados Unidos, portanto, os países ocidentais, que possam, portanto, se envolver, portanto, nestas negociações junto com o Paquistão, que é para desanuviar, portanto, a tensão entre os Estados Unidos e o Irão? Eu acho que os encontros de Islamabad são encontros que têm parceiros identificados e parceiros ocultos. E nós achamos que quando os Estados Unidos mexeu com o Irão, os Estados Unidos acabou por mexer com a China, acabou por mexer com a Rússia, acabou por mexer com a Europa, e nós sabemos que, muito antes disso, a política do Presidente Trump relativamente, por exemplo, à NATO, tem sido uma política de provocação permanente e, portanto, eu acho que há muito para fazer daquilo que são as tradicionais relações entre os Estados Unidos e o mundo ocidental.
Eu recordo que os Estados Unidos, no seu apetite voraz de comprar terra soberana, atacou a Dinamarca, através da pretensão relativamente à Groenlândia, tem vindo permanentemente a incitar o divisionismo europeu, e nós sabemos que, por exemplo, a Itália tem posições desalinhadas, a Espanha tem posições desalinhadas, e o concerto europeu tem tido sempre uma posição de grande ponderação, porque eu diria que a velocidade da política internacional, a forma como a diplomacia é feita na Europa e nos Estados Unidos, tem sido muito, muito diferenciada. Eu acho que esse é um dos grandes problemas do mundo ocidental, que é refazer a confiança nos valores que o mundo ocidental representa. E, sobretudo, em matéria de defesa, que tipo de construção é que se está a fazer para dar um sentido político e de futuro àquilo que serão as funções e obrigações da NATO. Acho realmente que, eu acho que os Estados Unidos, se por um lado, eu acho que provoca os seus parceiros mais genuínos, que são os parceiros da Aliança Atlântica, que diria que categorizava como os parceiros da política ocidental, tem vindo em muitos aspectos a empurrar alguns países no mundo para os braços da China, para os braços da Rússia, criando uma política de profunda hostilidade e de profunda sobranceria naquilo que é o respeito pelo primado da soberania e das independências dos Estados e da sua determinação em construir as suas políticas. Eu acho que mesmo do ponto de vista da Europa, voltando, até combinando aqui o primeiro tema de Orbán e do segundo tema, não faz nenhum sentido que um líder estrangeiro, ainda por cima com responsabilidades institucionais, venha participar no período de campanha eleitoral em curso, participando num comício de Orbán, que ainda por cima é derrotado. Não se trata sequer de um líder político republicano, trata-se do vice-presidente dos Estados Unidos. E, obviamente, eu acho que os Estados Unidos e o seu núcleo dirigente deviam voltar à diplomacia e deviam voltar à descrição política que se exige a quem tem responsabilidades de governar, e sobretudo um país como é os Estados Unidos, que é um país que não confina as suas decisões ao seu território, mas por via da sua importância política internacional, da sua capacidade de poder influenciar o mundo, deveria de facto ter uma postura muito diferente daquela que tem tido, uma das quais, aquela que verdadeiramente me inquieta, é o desacerto no quadro do espaço político ocidental. Por uma razão muito simples, é que o espaço político ocidental tem um património comum, tem valores que são valores antigos, que são valores muito genuínos e muito importantes para aquilo que é o próprio desenvolvimento do mundo, e nós ficamos com a noção de que não há paz dentro de casa, e portanto eu acho que esta reconciliação entre os americanos com a sua matriz ocidental é urgente fazer, porque ela será um grande fator de equilíbrio na nova ordem mundial. Exato. Muito obrigado, Miguel Brito, pela sua explanação neste programa Ponto Global. E agradecemos extensivamente a si, estimado telespectador, que nos acompanhou nesta edição, e nós nos despedimos com promessas de cá voltarmos numa próxima oportunidade. Adeus, até lá.